Vim aqui te convidar a refletir comigo. Simbora! É literalmente uma reflexão. Vou trazer apontamentos e muitos questionamentos. Não tenho as respostas, aliás, até tenho as minhas respostas, mas não quero trazer as respostas. Eu quero te convidar a pensar sobre elas, sobre as questões, sobre as perguntas. Porque em determinado momento eu fiz umas anotações aqui, em determinado momento eu até anotei aqui que não existe uma resposta única que sirva, que valha para todas as pessoas. Então, é nesse sentido que eu quero ampliar aqui, te fazer esse convite para que possamos pensar para além do que a gente consegue enxergar de maneira míope. A gente precisa ampliar o olhar para conseguir enxergar mais longe. E só enxergando mais longe, enxergando o pós, a gente consegue ter algum alinhamento mais próximo da nossa realidade ou até mesmo mais justo. Eu quero falar aqui principalmente da situação das mulheres, né? As mulheres na nossa sociedade atual e pontuar algumas questões sem o julgamento moral ou, enfim, sem o certo e errado. Então, quem faz isso tá certo, quem faz o contrário tá errado. Se não está a meu favor, está contra mim. Se não pensa como eu, torna-se uma persona não grata. Então, não é isso. Não é isso ou aquilo, mas é isto, isso e aquilo. Não existe só uma possibilidade para tudo, né? Mas sempre existem múltiplas possibilidades, hipóteses, modos de fazer ou de não fazer. Tudo depende do resultado que a gente quer e depende também com quais ferramentas, em qual momento estamos e com quais ferramentas, quais são os recursos que temos. E o que vale para uma mulher, pensando nesse sentido, não vale para outra, e até mesmo que vale para um grupo de mulheres, nem sempre vale para outras. E ainda mais, não é a questão de valer. Nem sempre o que uma quer ou um grupo quer é exatamente o que a outra quer ou o que um outro grupo de mulheres de fato querem. Então, eu quero falar exatamente dessa polarização, nem 8 e nem 80. Isso ou aquilo, mas sim isso e aquilo. Pode ser o e ou pode ser o ou. Ou depende de quem está ali como sujeito, né? Como quem é que vai fazer aquela ação, tomar aquela decisão, fazer escolhas. Para fazer escolhas na vida, a gente precisa ter olhar ampliado. A gente precisa olhar com lupa, como eu acabei de mencionar. Então, e nesse aspecto eu trago a questão de nem guerreira e nem vítima. Quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, as nossas escolhas, nossa realidade pode ser individual, pode ser coletiva, pode ser de um grupo específico, porque não existe uma única forma, né? Por mais que se procure, que se pense em coesão, ser um pensamento, uma decisão única, indivisível, coesa, nem sempre é assim.
temos múltiplos recortes e a gente precisa também olhar nesse sentido. Claro, né? Quem vai pensar individualmente sou eu, cada uma de nós. O todo pensa coletivamente, mas ainda assim a gente precisa fazer recortes, porque não existe uma unicidade em nada, absolutamente nada. E por que haveria de haver justamente neste quesito de as mulheres na sociedade? Então, é por aí que eu vou começar. Nem guerreira e nem vítima. Quando eu me coloco na posição de vítima, e como eu disse, aqui não é julgamento. Ah, certo ou errado. Tá elogiando esse lado, tá criticando o outro. Não. Se você tem esse olhar sempre de polarização, ou é isso ou é aquilo, se não pensa como eu, está contra mim. Se você pensa desta maneira, eu lhe faço um segundo convite. Fiz um que era para refletirmos. Lhe faço um segundo convite. Pode pausar esse vídeo e sair dele. Este vídeo não é para você. Então, bora. Quem se coloca no papel de vítima, eu sempre falo, se eu sou vítima, tem um culpado. Ok, há momentos na vida que realmente, apesar de, nos tornamos vítimas. Mas há uma outra infinidade de momentos e situações e tudo na vida que nós não somos vítimas. Nós somos, com um olhar bastante generoso, somos coautores. Porque nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Quando a gente troca culpado, ou culpa, né? Culpado, a culpa por responsabilidade, qual foi a nossa parcela de responsabilidade neste resultado, nesta ação, neste comportamento que originou, né, que acabou tendo um resultado que eu falo, mas eu fui lesada aqui. Olha, é conversa para mais de hora. Então, e também, né, a posição de guerreira, de eu faço tudo, a gente também precisa reavaliar, porque não é bem assim. Porque a posição de guerreira, nesta situação, colocando nessa situação que a gente vê, é um termo bonito, porém, você está guerreando com quem? Contra quem? Você quer ganhar o quê? Que guerra é essa? Que batalha é essa? E na forma que a gente usa esse termo guerreira, hoje, significa que você está lutando sozinha, quando deveria ter outras possibilidades. Então, você tem certeza? E não é um julgamento, é uma pergunta a você, porque a minha resposta eu tenho. Você realmente é uma guerreira? Você se orgulha de ser guerreira? Tenho sim, tenho não. Tem ainda o talvez. Tem o depende. Aí entram vários outros elementos.
A gente pode colocar o elemento necessidade, o elemento ego. Tem uma infinidade de outras situações. Mas, trazendo esses olhares múltiplos mesmo, mas eu quero falar assim bem em nível basilar de uma leitura interpretativa da nossa realidade. E essa leitura interpretativa basilar, porque de maneira rasa, porque não é objetivo, nem temos tempo para nos aprofundarmos nestas reflexões. Então, em nível basilar, uma leitura interpretativa do tecido social, da trama social. E essa trama social é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é aquilo que a gente vivencia, experiencia todos os dias. Todos os dias. Que é como a gente se posiciona frente a tudo isso, que é o dia a dia. Nós tínhamos, e como eu disse, eu não vou dar respostas, eu não vou nada, eu vou jogar elementos, sabe? Nós tínhamos uma vida antes, porque eu não vou entrar nessa questão, por uma questão de tempo. Eu vou fazer um recorte entre antes e depois. Claro que existe um universo antes e existe um universo depois. Mas eu quero pegar apenas um marco para a gente ter o fio da meada. Mas não é simples assim, mas eu vou trazer de maneira simplória. Eu quero ter uma vida antes, ter uma vida depois, mas eu quero pegar o marco, esse fio da meada, que é a partir da queima do sutiã. Ou sutiã, como queiram dizer, né? Depois a gente vai trazer, eu vou pontuar algumas questões, deixando de lado muitas outras muito importantes também. Mas, para mera reflexão, nós temos a pílula sexual, a pílula anticoncepcional, que nos trouxe, nos abriu assim o universo para a questão sexual, a liberdade sexual. Isso implica em escolhas. E essas escolhas é o que permeiam tudo até hoje. Porque não é só a escolha de engravidar ou não engravidar, mas tem todo um rearranjo social em torno disso. Nós temos a inserção da mulher no mercado de trabalho, nós temos a questão de a mudança que foi acontecendo, que veio acontecendo, está acontecendo e continuará acontecendo em relação aos relacionamentos, à conjugalidade, ao matrimônio. E entra todas as questões, né? Regime de bens num casamento. Hoje já tem um olhar diferente. Ah, mas espera aí que eu preciso analisar. Antes não tinha isso. Tô falando lá de trás, da época que os casamentos eram arranjados justamente para que o patrimônio continuasse ali na família. E também era uma forma, o casamento, né? Era uma forma de ter a garantia de que aquele filho realmente era o filho legítimo. Ainda falávamos, e isso é bem recente, falávamos de filho legítimo, filho ilegítimo, filho bastardo, filho fora do casamento. Sabemos hoje que não existe mais, amém, né? Não existe mais esta realidade de filho bastardo. Filho é filho. Então as coisas foram mudando.
Ainda que seja um amém, não ter essa separação, essa distinção entre filhos, não raras vezes eu ainda escuto muitas mulheres falando: ah, mas agora o meu filho vai dividir o patrimônio, a herança, porque a gente sempre acha que é o outro que vai morrer, né? Vai dividir o patrimônio com o filho da outra, daquela. Mas a gente não luta, a gente luta pelo quê? Direitos iguais? Aí é que começa a questão. Sempre tem uma vírgula, sempre tem um porém, que aí é onde eu entro na questão do o coletivo. Bora lá. Quando esse coletivo traz reflexos para o individual, e este individual, essa decisão, este individual, ou esse direito, este individual, este coletivo impacta no meu individual e eu não gostei desse resultado, aí a gente vê que a coisa não é bem assim. Sempre tem uma vírgula, sempre tem um porém. E aí a gente vê que, por vezes, essa luta por direitos torna-se uma luta seletiva, a depender de como é que a gente encara tudo isso. Mas fato é que tudo isso tem um impacto nos relacionamentos, na conjugalidade, no matrimônio. Hoje a gente tem aí uma gama gigantesca de relacionamentos, relacionamento monogâmico, relacionamento aberto, relacionamento trisal e por aí vai, né? Hoje a gente tem uma discussão, não deveria ter, mas aí sim é o julgamento social dessa trama social, desse tecido social que eu mencionei há pouco. A pessoa fala: ah, eu não quero casar, eu vou investir na minha carreira, eu vou estudar, eu vou ser a melhor profissional que eu puder ser, eu quero, sabe, alçar voos gigantescos. E eu não tenho espaço na minha vida para casar, para ter marido, constituir família. Sempre vai ter a outra parte que vai dizer: mas como assim? Mas isso é um absurdo, né? Então, casar ou não casar não é... Ai, lá vou eu dar meu palpite. Não é, a meu ver, uma questão que quem está fora tenha que interferir, se quer dar palpite. É uma decisão única. Casar ou não casar? Horas. A quem interessa isso? A não ser a própria pessoa. E o mesmo vem na esteira ter filhos ou não ter. A maternidade se tornou um alvo de questionamentos, nossa, né? Principalmente vindos de alguns grupos. Nós sabemos, é sabido por todos, que o Brasil é um país conservador. Ah, mas tem isso, tem aquilo, é liberal, é nananã. Algumas bolhas. Mas o todo, quando a gente pega o mapa, a gente vê que somos um país conservador. Haja vista a nossa Constituição. Você já parou para ler? Somos um país conservador. Tudo isso que a gente vê e que por vezes a gente faz: ah, meu Deus, para onde estamos caminhando? Mas como é isso? Como chegamos a isso? Mas, meu Deus do céu, bah!
são bolhas. Enfim. Então, casar ou não casar, ter filhos ou não tê-los, gente, a maternidade é uma escolha pessoal. Ser dona de casa, ser dona de tudo, ser dona de nada, implica, nossa, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque nós não temos um padrão único social. Temos uma divergência, assim, ímpar e abismal em relação à questão de tudo, né? Economicamente falando, intelectualmente falando. E quando a gente juntar a econômica com a intelectual, a gente abre um universo de possibilidades. Possibilidades outras que, sim, vai com certeza impactar nas decisões do dia a dia. Mas tem ainda aquelas mulheres que, tendo a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de escolher isto ou aquilo, ela escolhe aquilo que outro grupo de mulheres, nas mesmas condições, ou até mesmo em outras condições, vai olhar e vai dizer: imagina que absurdo! Se eu fosse ela, eu faria isso. Mas você não é a outra pessoa. Esta é a grande questão. Se eu fosse, mas não é. Entendeu? Então, tem aquela mulher que, ainda diante de privilégios, ela opta, ela escolhe, ela decide, ela quer ser dona de casa. Casar ou não casar, ter filhos ou não tê-los. Simples assim. Então, ela tem, eu falo ela, na verdade nós mulheres, né? Na verdade, é porque eu estou aqui falando de mulheres, mas tudo isso que eu estou falando, fazendo os devidos ajustes, é a mesma questão para todas as pessoas, homens, mulheres, hétero, homo, não importa, não é uma questão de gênero, de sexo, de nada, de nada. Então, ainda podendo escolher isto ou aquilo, posso ser dono de tudo, posso tudo. Sou dona da casa, sou dono da minha vida, meu corpo, minhas regras. Mas, em meio a tudo isso, o que eu vejo é um misto de muita gritaria e muitos silêncios. E em meio a tudo isso, eu vejo, seja no silêncio ou seja na gritaria, inúmeros pedidos de socorro. Por vezes, pedidos de socorro invisibilizado. Em meio aos berros e ainda em meio a um silêncio ou um silêncio que foi silenciado, um silêncio imposto. Diante de tudo isso, eu posso tudo, eu escolho o que eu quiser, eu faço, não faço, tudo isso, porque parece que é tudo fácil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que eu estava trazendo
esses pontos para refletirmos de uma maneira simplória, mas não é. É muito complexo e é até um paradoxo querer trazer algo tão complexo de uma maneira simplória. Mas nesses tantos pedidos de socorro, eu vejo socorro no sentido de isso me preocupa muito. De tudo isso, é o ponto que mais me faz parar e falar, peraí, deixa eu pensar sobre isso, né? Eu posso tudo, eu sou dona de tudo, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, minha casa, minhas regras, tudo isso. Mas, será? Será mesmo? Quando a gente vê, por exemplo, esses pedidos de socorro, muitas vezes travestido de eu tenho, eu posso, eu quero, eu tenho direito. É tudo isso, mas não deixa de ser um pedido de socorro. E aí a gente fala, peraí, então ali naquela questão posta, faltou uma vírgula, faltou um mas, faltou um salvo se. Quando eu falo preciso de um salário, o Estado precisa me ajudar, não aguento, não dou conta de ser mãe, profissional, de lavar, passar, cozinhar, colocar o salto alto e fazer dinheiro e trazer o pão para colocar na mesa. Eu preciso da intervenção, da mão do Estado para abrir mais creches. Eu preciso de um horário flexível no meu trabalho, no mercado de trabalho, porque eu preciso sair antes de tal coisa, de tal horário. Eu preciso. Então, a gente vê que essa forma que a gente coloca de eu posso tudo, não, a gente não pode tudo sozinha. Por isso que eu comecei essa conversa com a questão da vítima ou da guerreira. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. É isto, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Porque por mais que você não precise dessa mão do Estado, eu tenho dinheiro, eu sou dona da toda. Eu tenho babá, eu tenho empregada, eu tenho faxineira, eu tenho cozinheira, eu tenho motorista, eu tenho tudo. Tenho dinheiro para pagar, que eu faço esse dinheiro. Eu estou no mercado de trabalho. E esta outra mãe, que é a sua babá, ela cuida do seu filho, mas ela deixou dela. Então, o que eu tô querendo dizer é, ainda que eu olhe de maneira individual, não exclui o coletivo. E ainda que tenha o coletivo, não exclui o individual. Então, nós somos seres que vivemos em coletividade, precisamos, é importante que olhemos de maneira coletiva, mas sem que a gente esqueça que somos seres individuais, nas nossas individualidades de fato. Desculpa.
Então, o que vale para uma, não necessariamente vale para todas, mas o que vale para todas, talvez valha também para uma individualmente. O que é bom para minha vizinha pode não ser bom para mim. E o que é excelente para mim pode não ser bom para esta mesma vizinha. Então, percebe que não é uma coisa ou outra, mas que é um universo de questões e não tem isso de certo ou errado? A gente fala muito na questão da empatia e eu acho de extrema necessidade. Mas empatia é se colocar no lugar do outro. Mas será, de fato, que a gente tem essa capacidade empática? Por que eu tô falando isso? Porque é fácil eu, na minha posição, seja ela qual for, mais elevada, menos, com privilégios ou não importa qual. É fácil eu, na minha posição, me colocar no lugar do outro. Mas empatia não é isso. Empatia é eu sair, né, me despersonalizar e me colocar no lugar do outro, Não tem como eu falar. A gente fala assim, eu entendo o que você tá passando, eu me solidarizo com você, com as suas dores, bababá. Mentira. Mentira. Gislene, você tá louca? Não estou louca. A gente precisa parar de hipocrisia. A gente solidariza, a gente é empático, a gente faz de tudo. Mas a gente precisa entender de verdade o que é empatia. É eu me colocar no lugar do outro, no lugar do outro. Vou tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ser feliz na minha colocação. Eu sou branca. Eu nunca vou, mulher branca, cis, por exemplo, tá? Eu nunca estarei sendo empática quando eu olhar para uma mulher negra, homossexual. Falei que era uma mulher branca, cis. Uma mulher negra, homossexual, sem instrução, a leva para sem trabalho ou um trabalho precário. E esta condição a coloca numa condição, eu vou colocar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, por exemplo, tá? Não querendo entrar nessa seara das violências, mas eu vou acabar abrindo esse parênteses aqui. A gente sabe que o número de violência é absurdo, violência doméstica, por exemplo, e a gente sabe que as maiores vítimas de violência, de feminicídio, são as mulheres negras, mais que as mulheres brancas.
A gente sabe que existe a homofobia. A transfobia, o racismo e tudo mais. É nisso que eu falo que não adianta, não é que não adianta, deixa eu retirar esse não adianta. Não é tão simples eu falar, sou super empática com esta mulher negra, eu branca nessas condições que eu coloquei, e essa mulher negra nestas condições que eu coloquei aqui. Eu posso entender, mas eu não posso, de fato, saber como é. A não ser que eu desça do meu... saia da minha caixinha, da minha bolha, e fale, peraí, se eu... não é se eu fosse você, sendo eu, mas é se eu fosse você, sendo negra. Será que eu pensaria como eu penso? Não. Eu sou branca. Eu não sofri preconceito por ser branca. Eu sou cis. Eu não sofri preconceito por ser cis hétero. Eu não sofri preconceito de gênero. Eu não senti na pele. Eu não sei. Eu sei por estudos, eu sei porque a gente vê. Mas se eu fosse você, eu faria tal coisa. Se eu fosse você, eu não faria tal coisa. Porque teria uma série de entraves aqui que não permitiria alcançar, chegar nesse lugar que eu falo para você. Mas é só fazer tal coisa. É simples assim. Para quem, cara pálida? Isso é empatia. É me colocar no lugar do outro de fato. Não me colocar no lugar do outro na minha posição, né? E seja lá qual for. O inverso também vale. Quando eu estou numa posição de vulnerabilidade ou de não privilégios, e eu olho para o outro e falo, mas se eu fosse você, se eu fosse branca, se eu fosse hétero e não sofresse o racismo, a homofobia, nananã. Se eu morasse no CEP de elite, se eu tivesse marido, se eu não tivesse filhos, se eu tivesse estudado, se eu tivesse o seu emprego, o seu salário. Aí a gente é o reverso. E quando a gente olha o reverso, né? A gente fala assim, essa pessoa tá reclamando do quê? Ela não tem problemas. Que problema ela pode ter? Percebe? E ela pode ter problemas seríssimos. Pode ter, não. Todos temos. Só que são problemas em caixinhas diferentes. Esta é a importância da empatia. Ser empático de fato. Então, basicamente, essas reflexões que eu queria trazer aqui, a gente precisa do outro. Não importa em que degrau você está. A gente não dá conta de tudo, não. Menos ainda sozinhos. A gente precisa dos outros. Somos seres sociais e sociáveis.
E a gente não faz nada sozinha. Nem querendo, a gente não faz nada sozinho. Então, fato é que se faz necessário muita reflexão, né? Individual, coletivo. E a gente precisa saber qual é o meu momento, qual é o momento do outro, qual é o momento que eu preciso agir de maneira individual, qual é o momento que eu preciso agir de maneira coletiva, porque nem sempre é isso e nem só isso e nem sempre é só aquilo. Há vezes que a gente precisa olhar, sair do coletivo e entrar na minha caixinha, que é a minha realidade, é a minha vida, são as minhas escolhas, e que nem sempre, não é uma regra, que as minhas escolhas precisam estar em consonância com as escolhas coletivas. Então, a síndrome da guerreira, da Mulher Maravilha, precisa ser repensada. É hora de rever muita coisa. A gente precisa pensar, aliás, a gente precisa entender de verdade. Qual é a hora que a gente vai, em que momento nós vamos avançar, retroceder, gritar, chorar, silenciar, pôr a boca no trombone. Pode ser tudo isso junto. Pode ser esses elementos separados. Pode não ser nada disso. Pode ser um ou outro. É sobre isso. Eu espero que você reflita e entenda exatamente qual é o momento do quê. Tudo nesta vida tem o seu momento, certo? E este momento nem sempre é o mesmo para todo mundo. Pense nisso. Até mais.